No vídeo de hoje eu trago para vocês um apanhado geral de tudo de mais importante que vem movimentando os mercados nas últimas 48 horas, basicamente as expectativas de juros nos Estados Unidos em novembro e dezembro que vem movimentando as bolsas, como também os balanços de terceiro trimestre das principais companhias norte-americanas, principais empresas, que tivemos alguns resultados positivos, outros já não tão positivos assim, o que impulsionaram os índices para baixo. Além disso, falaremos sobre a situação na Europa, que teve a sua inflação reportada no dia de ontem no Reino Unido e também na zona do euro, que trouxe uma certa preocupação para os mercados. Tudo isso e muito mais vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Como falamos na abertura desse vídeo, hoje faremos aí um apanhado geral, basicamente com as últimas 48 horas de informações e movimentações aos mercados e também projeções para as próximas 24 mediante esse fechamento de semana amanhã, sexta-feira. Começando o nosso vídeo, basicamente aí uma semana bem morna para o Bitcoin, por mais que tivemos aí algumas movimentações em mercados tradicionais, balanços de terceiro trimestre, algumas falas de dirigentes aí bem complicadas, nós vimos aí o Bitcoin se lateralizar basicamente toda semana em 19 mil dólares, o que trouxe aí espaço para a nossa operação de opções que eu trouxe para vocês no último domingo e inclusive vou trazer ao fim deste vídeo para mostrar a situação de momento. Mas começando aqui então, galera, mediante essa água de salsicha, esse mercado bem chato e lateral, falamos sobre um posicionamento de um dos dirigentes do Fed. O presidente do Fed em Filadélfia disse que a inflação descontrolada que foi reportada na última semana, mediante a um CPI, o Consumer Price Index, mais quente do que se esperava, que essa situação exige mais aumentos de juros. Por mais que tenhamos mais duas reuniões em novembro e dezembro, onde ambas podemos ter 75 pontos base como possível aumento, o que poderia trazer para a gente 5 aumentos consecutivos nos Estados Unidos de 75 pontos base, existe a chance de que 2023 também tenhamos aí alguns aumentos. De acordo com ele, o Banco Central não terminou de aumentar a sua taxa básica de juros em meio a níveis muito altos de inflação, acrescentando que provavelmente o Fed encontra espaço no próximo ano para pausar o processo de aperto monetário, fazer um balanço de como as elevações dos custos de empréstimo estão impactando a economia e, mediante a isso, tomar mais medidas de aperto monetário caso seja necessário. Inclusive, é uma questão que vem sendo muito discutida se esse aumento de juros em 4,5% ou 4,75% até o fim de 2022 será suficiente para controlar essa alta inflação que toma conta da principal economia mundial. Vale lembrar que o Patrick Harker, que inclusive é o que estamos comentando aqui, não tem direito a voto nas próximas reuniões de novembro e dezembro do FOMC, mas a partir de 2023 ele terá, ou seja, as próximas reuniões do Fed durante o próximo ano, ele estará podendo ter um posicionamento a favor de novos apertos monetários e por isso é interessante saber como esses caras estão se posicionando e trazendo opiniões mediante esse momento turbulento de inflação acima das projeções. E nessa mesma linha de pensamento, o gerente do Veteran Fund, Mark Mobius, que é basicamente um milionário, disse a Bloomberg TV que acredita que as taxas de juros nos Estados Unidos subirão para uma máxima de 3 décadas de 9% e que para ele aqui, se a inflação está a 8%, você precisa aumentar as taxas de juros maior do que a inflação, o que significaria chegar a 9%. Eu particularmente acredito que isso seja muito difícil de fato de acontecer nos Estados Unidos. Acredito que teremos 2 aumentos aí em novembro e em dezembro. Vamos aguardar como será a inflação reportada no mês de novembro. Mediante uma inflação ainda bem quente em novembro, poderemos ter a confirmação de 5 aumentos consecutivos nesse ano de 2022 de 75 pontos base. Caso a inflação dê um respiro aí no próximo mês, provavelmente teremos um aumento mais contido e um pouso mais leve do Fed no mês de dezembro, mas tudo vai depender sobre como a economia americana se portar no próximo mês. Então, por mais que os mercados estejam bem laterais, eles podem ser bem movimentados nos próximos dias e nos próximos meses, mediante também que depois de um longo período de calmaria nos mercados, chega finalmente a turbulência. Agora trazendo para vocês por uma outra ótica, inclusive algo que foi falado em live aqui no canal, quando fizemos no dia 13 de outubro 2 lives, mediante ao report do CPI, uma declaração
declaração interessante do presidente norte-americano Joe Biden referente a esse CPI um pouco acima das projeções, o que trouxe movimentações negativas aos mercados, mas existe uma ótica que podemos analisar isso como uma forma positiva. A inflação nos últimos 3 meses foi em média de 2%, uma taxa anualizada, ou seja, dentro daquilo que o Fed trata como uma possível meta de inflação anual para os Estados Unidos, o que mostra pra gente que a situação não é tão ruim assim como se diz nos mercados. Vamos acompanhar o restante das divulgações desse ano de 2022 para ver se de fato a inflação mostra um respiro para que possamos ter menos apertos monetários durante o próximo ano. Entrando agora na questão dos balanços de terceiro trimestre das principais empresas e bancos norte-americanos, que inclusive começou na semana passada com os 4 bancos mais importantes dos Estados Unidos trazendo os seus balanços, que ficaram aí de forma até bem melhor do que se esperava. Essa semana já tivemos alguns reports, eu trouxe para vocês na terça-feira, e agora os de quarta-feira vieram alguns de forma bem positiva e outros, como por exemplo o da Tesla, de forma bem negativa, e trouxeram consequências inclusive para o mercado no dia de hoje, até porque a Tesla divulgou os seus balanços de terceiro trimestre após o fechamento de mercado nessa última quarta-feira. E a gente viu o reflexo desse balanço na manhã de hoje, na manhã de quinta-feira, mas chegaremos lá. A P&G superou as expectativas de lucro e de receita nesse terceiro trimestre. A Nestlé reportou o maior crescimento de receita em 14 anos, mas já a Tesla teve um balanço bem misto, que foi inclusive um ponto negativo e que vimos aí as ações da Tesla nesse dia de hoje na Nasdaq caindo quase 6% no momento de abertura dos mercados. A receita ficou abaixo daquilo que se esperava nesse terceiro trimestre, no entanto, o lucro superou as projeções dos analistas, mas isso não foi o suficiente para que a Tesla não reportasse fortes quedas no dia de hoje. Nessa quinta-feira tivemos o balanço da American Airlines, que mostrou pra gente um lucro acima do previsto e as receitas também acima daquilo que foi registrado no último terceiro trimestre do ano passado, ou seja, mais uma empresa também reportando algo bem acima da expectativa dos mercados. E na sexta-feira, amanhã, o mercado aguarda pela divulgação do balanço de terceiro trimestre da American Express, então muita atenção a esse balanço que pode trazer volatilidade aos mercados. E aproveitando que estávamos comentando sobre dados que foram divulgados nessa última quarta-feira, vamos comentar agora sobre o IPC, que foi divulgado tanto no Reino Unido quanto na zona do euro, o famoso dado de índice de preços ao consumidor que traz pra gente informações sobre a inflação. No Reino Unido o dado veio acima das projeções, 10,1 foi o dado divulgado, já na zona do euro tínhamos aqui uma projeção de 10%, que inclusive a preliminar trouxe pra gente esse dado no dia 30 de setembro, e agora tivemos a revisão desse dado anteriormente divulgado, e então sendo 9,9 a inflação projetada para os últimos 12 meses. Por mais que veio abaixo das projeções, não trouxe aí tantas movimentações positivas, nem respiro ao mercado de renda variável, porque o PPI, que é o índice de preços ao produtor, o famoso IPP, foi divulgado na Alemanha, principal potência da Europa, em níveis recordes em setembro. Ou seja, como vocês podem ver aqui, a inflação de fábrica na maior economia da Europa continuou sua série recorde em setembro, enquanto as empresas mais uma vez repassavam aumentos acentuados em seu custo de energia aos compradores. O preço ao produto alemão aumentaram 2,3% no mês e 45,8% no ano, disse o escritório de estatísticas Destatis na quinta-feira. Ou seja, tivemos aí um IPC sendo divulgado abaixo das projeções, um pouquinho abaixo, que não foi suficiente para movimentações positivas, e tivemos um IPP, o preços ao produtor, às fábricas, muito acima daquilo que se esperava na principal potência da Europa, que é a Alemanha. Ou seja, um dado nada positivo aos mercados, que inclusive, como já falamos aqui em outros momentos, teremos as reuniões desses bancos centrais, tanto da zona do euro como aqui do Reino Unido. 27/10 é da zona do euro e se espera aí um possível aumento de 75 pontos base à sua taxa de juros, o que levaria aqui para 2% de juros. E temos aqui no Banco da Inglaterra, que no caso seria para o Reino Unido, a reunião no dia 3/11. E falando sobre isso, mediante essa inflação que veio acima das projeções, a inflação no Reino Unido pressiona o Banco da Inglaterra a subir os juros em 1 ponto percentual, o que levaria a sua taxa a 3,25, um aperto monetário bem grande que pode influenciar os mercados de forma bem negativa por lá. Para o dia de amanhã não temos grandes movimentações dentro do cenário macro, temos vendas no varejo no Reino Unido e temos aqui também alguns discursos de membros do FOMC nos Estados Unidos, mas acredito que possa ser um dia bem menos movimentado do que a sexta-feira passada, quando tivemos aí diversos balanços de bancos norte-americanos sendo divulgados. E como só teremos um no dia de amanhã, acredito que o mercado possa estar bem morno aí,
o que foi bem diferente da semana passada, como anteriormente comentamos. Agora, chegando à última notícia nesse vídeo, na verdade uma coisa bem interessante e bem importante: stablecoin Tether estará disponível em 24 mil caixas eletrônicos no Brasil, ou seja, a partir do dia 3 de novembro você poderá trocar os seus Tethers em reais e sacá-los em todos os caixas 24 horas através do SwapPix, que é uma forma aí basicamente de você trocar o seu Tether por Pix de uma forma bem convencional aí dentro de um ATM que você muito provavelmente está acostumado a sacar o seu dinheiro. Uma medida bem interessante que eu quero saber como de fato vai funcionar, como for lançado, e aí depois que eu tiver utilizado ali de forma ao vivo, eu trago para vocês qual foi a minha experiência com essa novidade. E chegando ao nosso fim do vídeo de hoje, trago para vocês a operação que fizemos nesse último domingo. Para você que ainda não está inserido no mercado de opções com criptoativos, temos um tutorial de nível básico explicando para vocês um pouco sobre esse mercado que eu vou deixar na descrição e também no comentário fixado, mas basicamente fizemos aí uma última operação nesse último domingo de uma venda de uma put na casa de 17 mil dólares com data de exercício do dia 21 de outubro. Uma operação que vai ter o seu vencimento nas próximas 8 horas, ou seja, 5 horas da manhã ali mais ou menos horário de Brasília, e ao que tudo indica, muito provavelmente embolsaremos esse lucro aqui para a nossa conta, ou seja, deixei os nossos bitcoins como garantia e então vendi uma put, recebi um prêmio mais ou menos aí uns 100 dólares nessa operação, o que é muito bacana, basicamente a gente utilizando os nossos bitcoins que estamos visando longo prazo para trazer mais cascalhos para nossa carteira em também bitcoins, ou seja, 100 dólares em bitcoin adicionados na nossa carteira, simplesmente aproveitando as oportunidades do mercado. E mesmo em períodos de lateralidade, como vimos nas últimas semanas, é possível também obter lucros aqui dentro desses mercados, e é o que eu tenho mostrado para vocês nos últimos meses aqui no canal, desde o início do ano aí, momento onde começamos a explorar um pouco mais esse mercado de opções com criptoativos. Novamente, aqui embaixo você tem a oportunidade de acessar o nosso tutorial, como também abrir a sua conta na Deribit e na corretora Bybit, parceiros aqui do canal, que possuem esse tipo de mercado disponíveis para sua operação. A gente vai chegando ao fim do vídeo de hoje, eu peço encarecidamente o seu like se você gostou das informações trazidas e encontro você numa próxima.